Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Seja muito bem-vindo. Bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Que coisa boa, hein? Ter a sua companhia no programa de hoje. Olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre transtorno de acumulação com um psicólogo. Hoje é terça-feira, é dia dela, né? Nossa querida doutora Adelina, com o seu quadro Saúde da Mulher. A gente vai dar continuidade ao bate-papo da semana passada. Na semana passada a gente começou a falar, né, sobre doenças sexualmente transmissíveis nas mulheres. E hoje a gente vai continuar. Falei rápido, não foi? Hoje nós vamos continuar falando e o tema de hoje vai ser HIV e AIDS. Olha só que coisa bacana. Também tem uma matéria muito legal da nossa repórter Porlane Santos sobre alergia. Muita coisa boa e eu conto com você. E não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar ou ainda, quem sabe, aí pela nossa fanpage no Facebook, que também transmite toda a programação da TV Mar ao vivo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui acompanhando a gente, mas eu também quero te fazer o convite para nos acompanhar nas nossas redes sociais. Pois é, se você ainda não nos acompanha, o que é que você está esperando? Nós estamos no Instagram com o perfil da TV Mar Canal 25, @TV Mar Canal 25, e no Facebook, como eu já falei, com a fanpage da TV Mar Canal 25. Curte, compartilha, manda o seu comentário lá, é muito bacana ter essa interação com você através do mundo digital, e a gente gosta muito, hein? Então deixa sua sugestão, seu comentário, manda um recadinho, a gente gosta muito de ter essa interação com você através das redes sociais. Olha só, vamos falar agora sobre saúde, porque se tem uma coisa que a gente precisa estar atento sempre é com os cuidados para não pegar virose, né? Essas temidas viroses que sempre nos acometem nesse tempo que nem faz sol, nem chove direito, fica essa mudança de temperatura o tempo todo, né? A nossa repórter Porlane Santos falou com um especialista sobre esse assunto e nós vamos conferir essa matéria agora. Roda aí. Olhos vermelhos, indisposição, tosse, febre e coriza. Estes sintomas já são familiares entre a criançada e os pais estão sempre em alerta. É o caso de Erlon Barros. Seu filho Arthur, de 4 anos, teve que ir à emergência para monitorar a virose. E olha que esta não é a primeira vez. Nesse período de chuva, né, nesses últimos 2, 3 meses aconteceu umas 3 vezes essa situação. A gente já tem uma farmáciazinha básica em casa, né, mas a gente vem sempre para ter a certeza se é uma virose, se é uma outra coisa, para tentar tratar da melhor forma possível. O motivo de ter as salas de espera das emergências sempre lotadas ultimamente são as viroses que atingem as vias aéreas e ocorrem sempre neste período em que a temperatura e o clima oscilam muito. Uns 90% mais ou menos vem com esses quadros, tanto de gripe, resfriado comum, como diarreia também. São doenças bem comuns nesse período. Pela mudança de clima, temperatura, umidade, contato com outras crianças, isso tudo tem uma grande influência. Os pais Lucas e Tereza confirmam, para seus filhos que são alérgicos, esta época do ano é a pior. Está de novo com a virose, né? Ela voltou para a escola tem 1 mês e meio, aí já é o 3º quadro assim, de virose que ela apresenta. E passa para o irmãozinho também. E vamos ter que comprar, né, de novo mais remédio, né, e esperar que melhore. Para deixar os pais mais tranquilos, esta pediatra dá dicas de como tratar os sintomas de alergias e resfriados. A regra é sempre a mesma. O tratamento, primeiramente, a gente tem que ver um controle ambiental, né, bem eficaz, ver como é que está em casa, umidade, se tem mofo. Outra coisa é uma higiene nasal, é bem importante, então lavar esse narizinho com certa frequência. É um acompanhamento médico, né, em caso de sinais de alarme, é sempre bom estar com o médico, vir na emergência para a gente olhar na urgência, fazer acompanhamento com o seu pediatra. E hidratação, a criança tem que estar bem hidratada e sintomático quando necessário também. Mas qual a hora certa de levar a criança à emergência? Tem que observar sinais de alarme, né?
Então, o que seria isso? Uma febre, principalmente aquela febre mais arrastadinha, após 48 horas do começo da febre. Uma tosse, de preferência uma tosse mais produtiva. Aquela tosse também que não deixa a criança dormir, uma tosse irritativa. Ou um mal-estar na criança, uma criança mais alargadinha. Isso tudo o médico tem que estar mais atento e ver a criança, examinar a criança. Tudo anotado? Então, papais e mamães de plantão que se preparem, pois com a mudança de estação surgem também outras viroses. Agora, no período do verão, né, do calor, vai predominar as doenças da pele, né? Tanto infecto-contagiosas como também secundárias à suoração, né? Ao calor mesmo. Então, vamos ter muita catapora, né? Vamos ter também o impetigo, que é uma infecção da pele. Vamos ter também as dermatites, né? Tanto da fralda, vamos ter a brotueja e, logicamente, continuam em menor proporção as doenças respiratórias superiores, sobretudo, e também a diarreia aguda, mais que tudo pela exposição dos alimentos ao calor, a maior descomposição, né? Então, mais predominantemente vai ser a afetação da pele. Dicas dadas, agora vai uma receita de mãe que promete surtir efeitos positivos instantaneamente. Amor e carinho, o tempo todo. Isso mesmo, dicas muito bacanas, né, para os papais e para as mamães aí que sofrem com os pequenos durante essa época do ano. E seguindo nesse clima de informação, vamos dar uma olhadinha no portal gazetaweb.com, vamos ver quais são as notícias, quais são os destaques do portal agora. Olha só, agora pela manhã, guarda municipal é preso pela polícia em Maceió, suspeito de cometer homicídios. Alexandre Costa se apresentou e descobriu que tinha mandado de prisão em aberto. Também tem outra notícia aqui, ações educativas para novos pardais começam na próxima segunda, né? Você aí já deve estar sabendo que novos pardais foram instalados aqui em Maceió e já vão começar a funcionar. E eles vão começar esse período educativo, né? De sempre estar educando as pessoas e de lembrar que vai ter pardais em alguns novos pontos aqui da cidade. Novas notícias, vamos lá? Número de celulares roubados em Alagoas ultrapassa o do ano passado, afirma a Secretaria de Segurança Pública. E mais uma notícia, conselheiros tutelares vivem sob ameaças feitas por traficantes. E aqui, como já estou vendo aqui o banner, né? Vocês também, sempre lembrando que você consegue nos assistir de qualquer lugar do mundo através do portal gazetaweb.com. Eu só queria falar mais uma coisinha, Breno. Vamos subir aqui... Tem aqui ó, esse destaque, Expedição Alagoas 200 anos. Equipe da organização Arnon de Melo visita a casa do mestre Garça em Palmeira dos Índios. Para você que não está acompanhando, a TV Mar, né, está aí como pioneira, na verdade, também está à frente desse projeto, que é o Expedição Alagoas 200 anos. Mauro Vedequim, nosso produtor Alexandre Lino, eles estão fazendo aí uma expedição pelo nosso estado, estão percorrendo aí vários municípios e produzindo matérias, não só aqui para a TV Mar, que são matérias especiais que você pode acompanhar durante toda essa semana, de segunda a sexta-feira, no TV Mar News, né, às 8 horas da manhã, como também eles estão produzindo matéria aqui para o gazetaweb.com, para a Gazeta de Alagoas. Então é muito bacana, é uma equipe que está produzindo aí conteúdo para vários veículos da organização Arnon de Melo. Essa expedição ela vai se encerrar na quinta-feira e está sendo muito bacana poder acompanhar tudo isso. E é sempre lembrando também que você pode acompanhar os bastidores dessa expedição no nosso Instagram, né? No Instagram da TV Mar, que é @tvmarcanal25, e também aqui, ó, gazetaweb.com, TV Mar News, nosso canal no YouTube também está publicando todos os dias as matérias que esse pessoal aí muito bacana está produzindo. Meus parabéns, meninos, vocês estão arrasando diariamente. Nossa diretora de jornalismo, Patrícia Barros, nossa repórter e produtora Porlane Santos, que também estão daqui da TV Mar, acompanhando tudo isso e ajudando muito nessa produção. Está sendo muito bacana poder vivenciar esse momento histórico aqui, não só para o estado de Alagoas, como também para a TV Mar. Olha só, vamos virar aqui, vamos mudar de câmera, Jus? Isso. Não sai daí, tá? Porque eu tô voltando já pra gente conversar sobre transtorno de acumulação. Quem vai bater um papo com a gente sobre esse tema é o psicólogo Leonardo Naves. A gente volta já. O
governo de Alagoas segue firme no combate à violência. Pela primeira vez, o estado tem um laboratório de DNA para elucidar crimes. Já são 7 centros integrados de segurança pública funcionando. No CISPES, as polícias civil e militar trabalham juntas 24 horas por dia. A força-tarefa também está nas ruas. São novas viaturas e maior presença da segurança pública. O governo compra folgas do efetivo especializado e assim coloca mais policiais nas ruas. É a mudança que chega também na segurança pública e na vida dos alagoanos. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Todo dia é a mesma história. Acorda de manhã, toma banho, toma café, pega o carro e vai para o trabalho. Mas já parou para pensar na quantidade de gente que faz isso ao mesmo tempo? O uso individual diário de automóveis não é a forma mais apropriada de se locomover, pois implica em congestionamentos, baixas velocidades e alto consumo de combustíveis fósseis e emissão de gases. O consumidor sustentável sempre busca uma alternativa. Dê preferência ao metrô, trem, ônibus ou até mesmo a bicicleta. Se as distâncias forem curtas, o que acha de caminhar um pouco? É muito mais saudável e econômico, além de ajudar na redução da poluição atmosférica. Evite o uso de automóveis sempre que puder. A descarga dos carros emite gases tóxicos que prejudicam a qualidade do ar. Mas quando for inevitável tirar o carro da garagem, dê a sua contribuição sustentável. Ofereça carona aos amigos que seguem para o mesmo destino. Mantenha o motor do carro sempre regulado e os pneus calibrados. Evite acelerações e freadas bruscas. Desligue o motor se ficar parado por muito tempo. Seja um consumidor sustentável. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Já estamos de volta aqui com o programa Bem Assim e olha só, acumular bens, animais ou objetos que por vezes são até provenientes da rua ou do lixo para uma eventual utilização futura pode parecer até uma situação estranha, né? Mas é o sintoma de uma perturbação que afeta inúmeras pessoas que vivem sozinhas, isoladas e em situações precárias. Nós estamos falando do transtorno de acumulação, que é o tema que será abordado aqui e agora com o nosso psicólogo Leonardo Naves. Léo, muito bom dia. Bom dia, Mara. Mal chegou de férias, né? Já está aqui no clima, a gente estava comentando isso, dos bastidores. Isso. E é isso mesmo, Léo? O que é o transtorno? O transtorno de acumulação, ele tem uma característica diferente das pessoas que gostam de guardar coisas. Eu sempre falo de uma orientação, né? A fazer, por exemplo, ter um guarda-roupa onde eu coleciono roupas ou coleciono algum tipo de objeto, não tem a característica do acumulador. O acumulador tem uma característica inespecífica, ele acumula qualquer coisa, que pode ser de valor ou sem valor, desde um pote de margarina que ele acredite que um dia vai precisar usar, até, por exemplo, aquele rolo de papelão do papel higiênico. Então, são coisas que você percebe que não haveria uma necessidade, não teria uma utilidade, e eles começam a acumular, guardar. E aí, quando você observa, departamentos, áreas, setores da própria casa já estão todos
com muito bagulho, né? Com bastante objetos que não têm utilidade. E quando você pergunta para eles por que eles guardam, eles sempre têm uma ligação afetiva com esses objetos. É o que nós chamamos de attachment. Há uma ligação afetiva com esse objeto que faz com que eles tenham dificuldade de desprender. Por isso que eles não jogam fora. E é verdade que esse transtorno ele acomete principalmente mulheres e idosos Isso, ou não? Isso, mais mulheres e idosos. O próprio idoso, por ter a questão de sentir só, e aí a acumulação, esses objetos acabam tendo uma questão de um sentido de uma ligação afetiva, como eu falei anteriormente, ou seja, teria a sensação de estar ocupado, de estar com pessoas, e você vai observar que são casas bem bagunçadas. Tem situações de a pessoa alugar um espaço só para colocar esses utensílios, esses objetos. Então, para você ver como eles têm uma ligação afetiva com isso. As mulheres, principalmente, vão ter também esse transtorno. A gente vai perceber que no Brasil, por exemplo, que nos Estados Unidos é muito comum, tem até programas que fazem de intervenção para transtorno de acumulação, mas vocês vão perceber, nós podemos observar, por exemplo, que no Brasil existe realmente uma questão de sanidade, né? Então, se você observar, você pode denunciar para que a pessoa possa fazer essa limpeza, porque acumula escorpião, acumula insetos, né, baratas, enfim. Forma toda uma cadeia, né, animal. Isso. E a gente vai perceber que, por exemplo, é um ambiente muito sujo. Por quê? Porque eles acabam não entrando mais. Eles vão acumulando e não fazem mais acesso a esse ambiente. E aí vai, por exemplo, você vai observar a parte da casa que, por exemplo, naquele quarto ninguém entra mais, porque tanto bagulho naquele quarto. E se você perguntar se existe alguma necessidade de guardar aquelas coisas, não há, mas existe uma ligação afetiva e as mulheres e os idosos acabam tendo maior perspectiva com relação a isso. E existe uma justificativa, Léo, para que as pessoas acumulem, para que essas pessoas elas acumulem, enfim, esses bagulhos? Não existe uma causa específica. Existe uma causa neurológica, um viés, né, genético relacionado ao transtorno de acumulação, mas principalmente relacionado à questão emocional, né? Ou seja, começa a acumular e começa a sentir prazer, um condicionamento. Você acumula objetos e vai sentindo prazer em acumular esses objetos e você vai percebendo que aqueles objetos têm um significado para você. Ou seja, vai ter uma ligação e você vai acumulando, como se fosse um dia eu vou precisar, eu posso voltar a ter, eu preciso utilizar. Então você vai, por exemplo, televisões antiguíssimas, que não tem mais utilidade, mas está lá. Não, porque eu recebi essa televisão do meu avô, né? Uma radiola do pai. Não, mas é porque meu pai que me deu e era uma situação tão difícil financeira, isso aqui tem um significado para mim. Então vai guardando as coisas, os objetos, com um significado muito grande. Não que você não possa guardar algo. A questão na acumulação é que isso gera prejuízo. Ou seja, você vai perceber que isso vai te gerar muita ansiedade. Se alguém entrar, por exemplo, nesse quarto e precisar tirar alguma coisa, há um desespero. Algumas pessoas entram realmente em ter ataques de pânico, em desespero mesmo, por causa dessa quebra dessa ligação. Então, a gente vai perceber que realmente há uma vinculação afetiva que não existe um determinante. Existe um viés genético, mas também existe o viés ambiental, que pode ser ocorrido com qualquer uma situação, desde uma solidão, uma própria situação de acúmulo mesmo, que começa a haver um condicionamento. Então, existem vários fatores para isso ocorrer. Eu queria convidar você e o pessoal de casa que está nos assistindo agora a ver um vídeo que a gente separou da internet, que o Luciano Huck, né, o programa dele, o Caldeirão do Huck, tem um quadro que se chama Lar do Oscilar. Tenho certeza que você, com certeza, conhece e já ouviu falar. E aí, uma das pessoas que participou desse quadro era uma acumuladora. Eu não sei se ela ainda é, né, uma acumuladora. E aí ele foi lá, fez a transformação da casa dela, realmente, assim, sabe, o ambiente, muito cheio de coisa, muito objeto, fez uma transformação. Só que aí ele voltou lá 6 meses depois e teve uma surpresa. A casa estava novamente cheia de objetos e tal. E a gente vai ver agora esse vídeo para que depois a gente vai comentando e continua conversando sobre esse transtorno. Pode ser? Pode sim. Vamos lá? Roda aí, Josi. 6 meses se passaram e cá estou eu, na rua da Dona Química. A casa é logo ali, virando a esquina ali. E eu estou morrendo de curiosidade para saber o que aconteceu nessa casa. Essa casa foi a que mais repercutiu no ano passado. As pessoas não paravam. Luciano, que bagunça era aquela? Que lixão que era aquela casa? Como é que as pessoas vivem ali? Enfim, eu não estou aqui para julgar ninguém. Cada um vive como quer e do jeito que quer. Mas que eu estou curioso para saber se 6 meses depois a casa está mega bagunçada ou está mega organizada, eu tô. E você vai descobrir isso comigo agora. Bora, Zé. Os sinais não são bons. Olha aqui já, do lado de fora. Tem bituca de cigarro,
detergente, lixo. Conseguiu abrir a porta, dona Quimica. Que saudade da senhora. Vem me dar um beijo. Tô com saudade da senhora. Nem beijo a senhora me dá, mas tudo isso foi pra achar a chave, dona Quimica. Pode ficar filmando. A senhora tá bonita, hein? Botou um topete, né? Ficou famosa, arrumou namorado. Hã? Você é mais bonito ainda. E aí, dona Quimica? Saudade. Tudo bem? Eu tô com você. Como estão as coisas? Posso falar? As pessoas duvidaram que a casa da senhora tava bagunçada. Eu tinha certeza que tava arrumado. Certeza. Mas nem quero. Você não vai mostrar como é que ficou a casa depois de um tempo? Você Não. nem me avisou. Ah, mas daí se eu avisasse não tinha graça, né? Você falou um ano. Você falou antes. É verdade. Deixa eu ver aqui como é que tá. Deixa eu ver aqui. Ah, não tá tão bagunçado assim. Só a cozinha posso mostrar então. Só aqui essa área. Posso mostrar só as carpas então. Ai, vou fechar toda. Tá, fecha tudo. Zé, vamos mostrar só as carpas. Vem. Dona Quimica esqueceram algum lixo aqui fora. Não, eu vou colocar nas minhas plantas. Ah, entendi, É nas que eu plantas. faço adubo Ah, adubo orgânico. Isso aqui é pra quê? Ah, eu sempre paro água pra... Ah, pra economizar Todo água. dia Entendi. eu precisar, eu jogo nas minhas Entendi. plantas. Isso aqui era aquele jardinzinho, Zé, lembra o jardinzinho aqui atrás, né? Mostra aí. Agora vamos ver o jardinzinho. Ó, não matou nossas carpas, pelo amor de Deus, né? Não, aquelas não estão. Ai. Essa decoração nova ficou muito boa, hein? Essas cadeiras aqui japonesas. Não calma. Olha, as carpas estão vivas. Quem tá cuidando dos peixes? A senhora? Solamente. Mas posso falar, tá Porque limpinha todo a mundo água, tá trabalha. tudo limpo. Ah, eu sempre cato as folhas. Aliás, olha lá. cai Posso toda falar, a senhora hora. tá de parabéns por arrumar as carpas. A gente achou que as carpas iam estar destruídas. Luciano. Tô muito feliz em ver as carpas organizadas. Luciano, nossa. Muito bem, a senhora tá cuidando mais das carpas do que da senhora mesmo, dona Quimico. Eu tô vendo, É, uma é. terapia, na verdade. Uma terapia aqui, as carpas? É, tá bom mesmo. Porque a casa lá dentro tá ótima, hein, dona Não Quimico? fala nada, por favor. Você falou um ano, não pode mentir. Ah, mas entendeu? mas que diferença vai fazer 6 meses ou um ano? É? Tá bom. Ai, que bom que você viu. Que bom, vamos lá, vamos descer lá Mesmo então. assim. Vamos descer lá então. Vou explicar que a dona Quimica precisa de um ano. Não entra, Zé. Porque é o seguinte, na cozinha... Já sei, eu tiro uma foto, então a gente não precisa filmar. É melhor, né? Não tem jeito. Não, só pra ter um registro. Peraí. Bicho, que loucura essa história. Você acabou de ver, mas vai ver de novo. Dá uma olhada como é que era a casa quando a gente saiu de lá 6 meses atrás. Lindona, organizada. Agora, senhoras e senhores, dá uma olhada como é que tá a casa hoje. Congela essa imagem aí. Olha nos cantos. Olha a mesa, olha a cadeira virada. A única coisa que tá boa é esse lustre aí pendurado que a gente deixou pendurado. Aí ninguém encostou. A gente fica até triste de e constatar. é desse jeito. Porque, tipo, vamos começar comentando, né? A gente tava, enquanto o vídeo passava, a gente também ia comentando aqui. Logo para começar, você falou das pessoas ficarem nervosas. Isso. Você viu que ela ficou bem nervosa, não Isso, foi, você Léo? percebe que quando a gente chega, por exemplo, a fazer uma exposição, porque isso é uma intervenção que a gente faz, né? De ir na casa do paciente, começar a tirar os utensílios, né? Os objetos. E aí você percebe como eles ficam nervosos. Né? O Assim que ele chegou, ela já falou, nossa, você nem avisou que vinha. Sim. E você já viu que ela ficou ali nervosíssima, né? Isso pode se manifestar como um ataque de pânico, a pessoa pode entrar num choro compulsivo, começar a chorar, simplesmente por a gente estar invadindo, né, e retirando algum desses objetos. Que no caso ali, o Luciano nem fez nenhuma mexeu. retirada, não mexeu, só foi somente para visualizar 6 meses depois. Olha, gente, 6 meses depois, não chegou nem a um ano. Então, é muito provável que, se ela não buscou um tratamento psicológico e psiquiátrico para isso, ela continue tendo as acumulações. E assim que chegou na casa, logo na entrada, no jardinzinho, a gente já viu ali, não foi, Léo? Já como cadeira, plástico, é isso que a gente pontua no trouxão de acumulação. Não há um sentido guardar
por exemplo, uma vasilha de plástico de água sanitária, de detergente em pó. Vai servir isso para quê? Mas para eles existe um significado. A cadeira com a perna quebrada. Ah, não, mas um dia eu vou consertar. Está lá no canto. Ah, não, mas esse vaso que rachou. Não, mas um dia eu conserto. Esse livro da 5ª série do seu filho, né? Não, mas eu posso usar para alguém. E a gente sabe que a coisa já atualizou, a gramática já atualizou, a gente sabe que muitas modificações já foram feitas, mas não. Foi o livro da 5ª série do meu filho. Então, a gente vai perceber que existem essas acumulações com utensílios e objetos que não há uma necessidade. E aí você vai perceber o prejuízo, porque ali a própria convivência dela, dos ambientes, começa a ficar ainda mais restrito e a locomoção dentro da casa. Uma bagunça. Exatamente. Eu fiquei muito chocada quando a gente viu a imagem da sala, né? Isso. Mesa ali, tudo limpo, organizado. E aí ele vem com a imagem, né? Com a fotografia, simplesmente do espaço totalmente ocupado. Isso. Como está mostrando agora de novo aí na imagem, aí você né? vê. Então, a gente vai observar que 6 meses antes, com a intervenção que o Luciano Huck fez, mas é isso que é importante, né? Que não houve uma intervenção psicológica. Exatamente. E aí o que acontece? 6 meses depois, você vê o resultado. A mesma situação. Está mostrando aí na imagem, os utensílios sem necessidade, Se né? você for perceber, não tem nem espaço para você andar. Não tem espaço. E é isso que você vai perceber. Ambientes onde você não consegue mais ter acesso. E aí, uma das estratégias que nós utilizamos no tratamento com terapia cognitiva é a gente fazer a retirada desses objetos de forma gradual, sem colocar novos objetos. Então, a gente vai retirando esses novos objetos e vai tendo um avanço com relação a essa questão. Em situações mais graves, a intervenção vai ter que ser realmente com vigilância sanitária. Vai para fazer realmente um limpa, um cata, porque senão é risco de vida para ele e para os vizinhos. Porque é uma situação que você pode até colocar em risco. Eu lembro de uma situação de um colega de São Paulo relatando de um paciente que ele tinha, que era acumulador de jornal. Então, imagine você chegar num apartamento com 2 quartos inteiros de jornal impresso. Só consigo pensar nas traças. Perfeito. Agora, você imagine o risco disso pegar fogo. O risco para os vizinhos e para o prédio, né, os moradores do condomínio. Então, assim, é importante a gente pensar que não é um transtorno que só traz prejuízo para si, mas o risco para a vizinhança. Então, realmente é um transtorno significativo e que tem crescido o número, infelizmente, no Brasil. Quais são os sintomas, Léo? A partir de qual momento a gente consegue perceber que aquela pessoa ali está se tornando um acumulador? Um acumulador. Primeiro, acumular objetos de lixo, coisas desnecessárias. Primeiro sintoma, um plástico, uma sacola. Eu fui para o supermercado e guardei minha sacola. Ok, você pode até reutilizar para colocar o lixo, né? Não, eu guardo sacolas e vai enrolando e vai colocando dentro do guarda-roupa. É muito comum enrolar sacolas e colocar dentro do guarda-roupa. Então, é um sintoma. Guardar utensílios ou objetos que não têm utilidade. Quando há uma necessidade de jogar fora, há um desespero, há uma dor, o sofrimento emocional. É um outro sintoma. E é importante a gente lembrar que essas pessoas, não é que elas sejam desorganizadas, mas por causa do transtorno de acumulação, elas se tornam desorganizadas. Então, um dos sinais são os prejuízos que a acumulação gera. Né? Desorganização, falta de higiene, a própria perspectiva de que você não consegue se locomover nos ambientes da casa. Então, esses serão os principais sintomas. Mas o principal, assim, o que mais ressalta é a dificuldade de jogar fora um objeto, ou seja, desfazer-se de algo, né? Desfazer daquele porta-retrato que quebrou já tem 20 anos, daquela televisão que ainda está usando aquela antena, já é tudo digital, mas ainda está lá, porque um dia você acha que pode colocar em algum local. Então, esse desligamento emocional é o sintoma principal dos acumuladores. E, Léo, assim, as pessoas, elas demoram a aceitar? Demoram. Que tem esse transtorno. Porque eu fico pensando nisso, assim, sabe? Se o apego emocional deve ser tanto que você também deve demorar a aceitar que você tem esse transtorno, que você precisa de ajuda para poder, né, É difícil, é muito difícil. Eu tenho uma tia em Brasília, é muito engraçado isso, né? Eu e minha prima, nós nos reunimos para fazer uma intervenção com ela. E aí a gente chegou lá no apartamento dela e começamos a tirar as coisas. A gente tirou, colocou numa caixa, botou no lixo. No outro dia, quando nós voltamos, ela já tinha ido no lixeiro, retirado a caixa de novo e colocado de volta no quarto que a gente tinha feito a limpeza. Então, você percebe a dificuldade dessas pessoas de buscarem ajuda, né? De entender que é um problema, de entender e compreender que, de fato, isso gera um prejuízo. E eram coisas do tipo, Mara, coisas tão simples. A roupa do batizado, por exemplo, da minha irmã. Minha irmã tem 30 e poucos anos, então imagine guardar a roupa do batizado de 30 e poucos anos. A sapatilha da filha que tem
30 e poucos anos. Então, assim, a gente vai perceber um caderno de vendas, quando ela começou a fazer vendas de roupa, cadernos com os nomes das pessoas, com o telefone, que nem tem mais que hoje a gente tem o 3 na frente, né? Então, imagine quantos anos isso já tem e ela ainda tem lá guardado, porque ela acha que um dia vai precisar. Obviamente que ela não vai utilizar, que não tem serventia, mas para ela existe uma ligação afetiva. Então, você vai perceber coisas totalmente desnecessárias. 1/4 do apartamento dela é só para guardar coisas velhas, coisas sem utilidade, né? E como é que a família e os amigos, eles podem ajudar? Isso, esse é o grande detalhe. Muitas vezes a família perde a paciência porque tenta, aconselha, tira, vê o sofrimento, às vezes fica com raiva, gera conflito dentro da família. E o que acontece? A gente percebe que a família acaba deixando de lado e que isso agrava. Então, você vai perceber que são pessoas que são solitárias, pessoas que vão acumulando ainda mais objetos. Então, a ideia é não desistir, perseverar, buscar uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica para fazer a intervenção. É um acompanhamento combinado que a gente precisa fazer com essa pessoa e que a família precisa ser um agente também, porque vai ter que fazer as retiradas dos objetos. E nem sempre o próprio paciente consegue ter essa motivação de retirar, porque já é difícil buscar ajuda e quem dirá se tratar. Era isso que eu ia perguntar, do tratamento. Né? Você falou que a família ela também precisa estar presente nesse tratamento. Né? Quais são os tratamentos disponíveis para as pessoas que possuem esse transtorno? O transtorno de acumulação, o que mais está baseado em evidências, né, que a gente sabe que funciona para os acumuladores, é a terapia cognitivo-comportamental. Nós vamos fazer um trabalho de exposição, nós vamos retirar esses objetos, fazendo com que haja um desligamento, um novo condicionamento. Ou seja, ela vai criar um novo condicionamento na vida para que não seja mais o afeto, a ligação afetiva para os objetos, mas para outras atividades da vida que lhe geram prazer. Então, a gente tem um tratamento psicológico, que é a terapia cognitivo-comportamental, e nós temos o tratamento farmacológico, que é muito importante, porque a gente sabe que há uma desregulação dos neurotransmissores e que a medicação vai fazer efeito para equalizar, né, para estabilizar, para a gente até ter melhores ganhos nesse avanço de retiradas da acumulação. São pessoas muito rígidas, têm uma característica muito rígida, por isso que se tornam difíceis de buscar ajuda e principalmente o tratamento. Então, a orientação é que a família busque ajuda por essas pessoas, porque geralmente elas não buscam. E aí, para a gente finalizar, tem como prevenir? Olha, veja só, o que é importante, né? Acho que é importante diferenciar. Colecionar um objeto que lhe tem um significado é uma coisa, isso não te gera prejuízo, isso é um hobby, vamos ver isso como um hobby que faz parte da sua vida. Até porque, rapidinho, parênteses, né? Os colecionadores, geralmente, eles têm muito cuidado com aquilo, né? Eles limpam, eles guardam, né? Isso. É diferente. É diferente. Então, você tem lá o colecionador de latinha de latas, né? Latas de alumínio, né? Então, você tem lá de refrigerantes, de cerveja. Tem aquela coleção de uma pessoa que tem de camisa de futebol. Tem lá de vários times de futebol. Você percebe que aquilo ali é um hobby. Agora, o que a gente pode fazer para prevenir a questão dos acumuladores? É observar. Estou guardando coisas desnecessárias? Primeiro ponto. Sempre fazer descarte, Mara. O descarte é higiene mental. A gente descartar as coisas velhas. Ah, tô com essa roupa que não tô mais usando, mas um dia eu vou usar. Aí tá lá no guarda-roupa. Metade do guarda-roupa é uma roupa que você acha uma ilusão, né? Eu um dia vou voltar a usar e não usa. Então, vamos fazer um descarte, vamos doar, vamos ajudar quem precisa. Então, isso faz parte da higiene mental. Sempre uma vez no ano, fazer um descarte de utensílios, de roupa, de objetos que não tem mais serventia, que quebrou, não tem mais conserto, não adianta, não vale a pena consertar. Doar, né? Dar ou até desfazer. Então, a dica é: observou que está guardando coisas necessárias, desfaça. E segundo, tenha um hábito de desfazer de objetos e de coisas que você não tem mais utilidade. Então, eu acredito que essas dicas vão ser muito úteis para as pessoas não acumularem, que está sendo uma coisa muito comum, né? A gente está vendo que antigamente não tinha isso, Mara. A gente está vendo isso com mais frequência hoje em dia, as pessoas acumulando objetos. Isso mesmo. Léo, meu querido, muito obrigada. Só tenho a agradecer, né? Essa pessoa maravilhosa. Obrigado, que saiu, Mara. chegou ontem de viagem, estava de férias, num lugar horroroso. Horroroso, horroroso. Quero nem falar. Quem quiser, você acompanha ele lá no Instagram, @Dr. Leonardo Naves, né? Que aí ele vai ter lá, também tem lá contato. Ele compartilhou um pouquinho das férias dele, assim, sabe? Naquele lugar terrível. Mas, enfim, muito obrigada, tá? Obrigado, pela Mara. sua presença aqui, por esclarecer esse assunto pra gente. Como é importante, né, É Léo, muito
importante. saber disso. E é um transtorno que tem crescido. A gente tem visto quantas pessoas estão guardando, porque o poder aquisitivo aumentou, então as pessoas têm condições de comprar. E aí fica com aquela coisa, né, de guardar. E aí está guardando muitos objetos necessários. Não é saudável, né? Não é. Muito obrigada, viu, meu querido? Nada, Mara. Até a próxima vez, que eu tenho certeza que você vai voltar. A gente não deixa essa pessoa sair daqui, não, do Bem Assim. Beijo. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Porque ela já está aqui no estúdio, já estou vendo ela já está ali, ó, dando tchauzinho. Doutora Adelina Pimentel no próximo bloco com o nosso quadro Saúde da Mulher. Então não sai daí que eu volto já já. Vou morar no bar, beber pra curar a toda saudade que dá. Volta, vem me cuidar, que eu tô sofrendo, morrendo, querendo. Não tá me escutando, eu tô te chamando, gritando seu nome. Ainda tô aqui, volta logo pra mim. Vou morar no bar. Tá todo mundo ligado. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. O governo de Alagoas segue firme no combate à violência. Pela primeira vez, o estado tem um laboratório de DNA para elucidar crimes. Já são 7 centros integrados de segurança pública funcionando. No CISPES, as polícias civil e militar trabalham juntas 24 horas por dia. A força-tarefa também está nas ruas. São novas viaturas e maior presença da segurança pública. O governo compra folgas do efetivo especializado e assim coloca mais policiais nas ruas. É a mudança que chega também na segurança pública e na vida dos alagoanos. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Fortalece aí meu coração, daquela força. A doação de sangue não oferece ao doador nenhum risco de contrair doenças. Qualquer pessoa saudável que tenha entre 16 e 69 anos e pese acima de 50 quilos pode ser um doador de sangue. Fortalece aí! Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Tem obra, tem força-tarefa para recuperar o asfalto de Maceió. A Prefeitura já iniciou os trabalhos de drenagem e pavimentação nas principais vias da cidade para recuperar o asfalto dos estragos das piores chuvas dos últimos anos. Em breve, as equipes da Prefeitura chegarão também na sua rua. Mais informações em maceió.al.gov.br. É hora de Maceió seguir em frente, com uma força-tarefa para reorganizar nossa casa. Prefeitura de Maceió. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Ter uma vida app é brincar na chuva,
mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida happy é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida happy é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida happy é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida happy, faça a Happy Vida. Happy Vida faz bem para você. Já estamos de volta aqui com um programa Bem Assim. Eu não vou nem falar muito, eu já vou logo chamar a vinheta para a gente aproveitar o tempo que ela tem aqui com a gente. Chegou a hora do quadro Saúde da Mulher com a doutora Adelina Pimentel. Vá. Chegue, vamos abrir. Oxe, já cheguei chegando. E aí, Mara, como é que foi a semana? Foi maravilhosa, gente. Oi, meninas você, lindas, princesas e príncipes maravilhosos. Tá aqui, ó, meu beijo, bem gostoso pra vocês, viu? Feriado, final de semana, e aí, o que foi que você aprontou? Menina, eu não apronto nada, já vem tudo segurando pronto. a saia, viu? Pra disfarçar um pouquinho. Fazer o quê? Se todos os modelos que são feitos para mim, com exclusividade, mentira, que eu não tenho exclusividade nenhuma, gente. São todas assim, não sei por quê. Maravilhosa. Pegou um bronze, não foi? Eu tô vendo. Peguei, né? Aproveitei, né? Que a chuva tá começando a dar um tempinho pra gente aqui em Alagoas, né? Pois é, você Pois foi, é, já imaginou? Nós, alagoanas, né? E Maravilhosas. Aí eu lembro que nesse tempo de praia, sol, tem um negocinho que incomoda muito as mulheres. Muito bem. Ou não Isso tem? mesmo, tem. Eu tô certa? Certíssima. Sabe o que é, Mara? Corrimento. Corrimentos vaginais. Essa época é um negócio, né? Não, é verdade, veja só. E você usou o termo certo, corrimentos vaginais. Porque muita gente fala leucorreias, generalizando como corrimento. Só que leucorreia é um corrimento branco. E o corrimento ele pode ser branco, ele pode ser amarelado, ele pode ser esverdeado, ele pode ser acinzentado, ele pode ser róseo, avermelhado. Então, corrimento é tudo aquilo que corre, que sai da vagina não, gente, da popozinha, entendeu? Tudo aquilo que sai da popozinha e que se exterioriza, né, para a vulva, chama-se corrimento. Doutora, o que é que causa o corrimento? Porque assim, eu como mulher já tive, você que está nos assistindo que é mulher também, já teve ou tem, é uma coisa que é incrível, né? Toda mulher pode acontecer tem. desde a bebezinha, Mara. É mesmo, desde a bebezinha até a vovozinha. Normalmente, os corrimentos são provocados por germes, né? Por infecções. E você citou muito a questão daqui de Alagoas, Nordeste, sol, né? Muito caliente, né? Muita praia, muito biquíni molhado por muito tempo. Programa bom é um desse, que a gente muda de tema assim, aqui, ó, ao vivo. A gente muda, mas a gente volta. A gente volta. Exato. A gente tinha combinado de falar sobre doenças sexualmente, continuar o nosso bate-papo da semana passada. Isso. Eu até avisei isso ao pessoal no começo do programa. Mas só que aí vamos mudar, porque você falou agora começo de verão, eu acho que dá pra ser. Vamos fazer isso? Fantástica, Mara, maravilhosa do Brasil. Outro programa a gente conversa sobre doenças sexualmente transmissíveis. E é muito pertinente essa questão dos corrimentos, né? Pode parecer um assunto simples, mas é extremamente comum, gente. Toda mulher, desde bebezinha, criancinha, ela pode ter corrimentos. É incrível, né? Então, quem nunca teve, Mara, vai ter. Porque a mulher que não tem corrimento, ela está ressecada, né? Quer dizer, na menopausa. Mas também pode ter o corrimento provocado por infecções. Era isso que eu ia perguntar. Existem diferenças aí nesses corrimentos, né, Tem doutora? muitas. Existem os corrimentos que ocorrem só no período pré-menstrual, por conta de mudança de acidez da popozinha, e que não é por infecção, tá? Então, é normal. Existe o corrimentozinho, que é um muco, que é no período da ovulação, não deixa de ser um corrimento, mas ele desaparece, como aquele antes da menstruação também desaparece, porque são fisiológicos, são normais. Tá certo? São saudáveis, né? Se a gente pode falar assim, exatamente, saudáveis, né? Sim, claro, por que não, né? Mas também tem uns que não fazem. Tem os corrimentos que são alertas. Exatamente. E os corrimentos que passam o mês inteiro, independente de ovulação, independente de ser pré-menstrual. Esses sim, eles têm que ser bem avaliados e tratados. E como você falou, vamos voltar à questão do calorzinho daqui? Vamos. Do calor e as praias e as piscinas, que a gente passa muito tempo com biquíni. Úmido, verdade. Exatamente. Sabe qual é?
que é mais frequente, que você está se lembrando disso, Mari estava falando, são as cândidas. Era isso que eu ia as falar. candidíases, os nunca? fungos, entendeu? São extremamente comuns neste período. Então, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente para quem tem candidíase de repetição. Quer dizer, candidíase é uma infecção séria? Não. É uma doença sexualmente transmissível? Não. Porque a cândida, todo ser humano tem ela no intestino. O negócio dela se manifestar, né? Exatamente, por baixa defesa, por estresse, né, por preocupações. Aqueles estresses que marido faz, namorado faz. Não, Marcinho? Marcinho é o maravilhoso. Marcinho é um homem maravilhoso, Marcinho não faz nada, né? Trata a mulher super bem. Claro, e tem que tratar. Mas tem homem que faz raiva, gente. É sua obrigação. Entendeu? Então, tem mulheres que ficam com candidíase justamente por essas situações. Eu estou brincando com a questão do estresse provocado pelo relacionamento, mas pode ser também, entendeu? O negócio é tratar a cândida e se livrar do aborrecimento. Bota para correr. Doutora, e quando é que a gente sabe que o corrimento, ele não é um corrimento saudável? Quando é que aquele corrimento, ele pode ser sinal de alguma outra doença mais grave? Justamente aquele corrimento persistente, que ele não dá folga para a mulher durante um mês. Todo dia você tira a calcinha, tá ali manchadinha. Tira a calcinha, tá ali manchadinha. Aqueles corrimentos também que dão cheiro muito forte. Aqueles corrimentos que dão coceira muito forte também na popozinha, abundância de secreção. Então, tudo isso pode denotar uma doença, que pode ser simples, pode ser sexualmente transmissível ou não. Era isso que eu ia perguntar. Quais são essas doenças? Quais as opções, né, que podem ter? Isso. A gardnerella é uma causadora de corrimentos e com cheiro forte. A candidíase é uma causadora de corrimentos brancos, com coceira, com irritação, com ardência. Gonorreia, tricomoníase, que a gente falou semana passada. Exatamente. A gente falou do causador, mas a gente não falou dos sintomas. Por isso que é importante esse tema hoje. Não é verdade? O importante, Mara, não só pelo agente que causa isso, mas pela frequência com que esse problema acontece nas mulheres. Isso é o dia a dia do ginecologista. É o dia a dia da mulher. Verdade. Não tem jeito. Às vezes a mulher até nem está sentindo que tem secreção, mas quando vai no ginecologista, quando faz o examezinho local, está lá secreção. A gente olha os examezinhos e vem resultado de infecção. Quer dizer, naquele momento não estava se manifestando, mas breve iria se manifestar. Quais são os exames, doutora, que faz, assim, para ver se está tendo alguma... Se aquele corrimento, ele está sendo causado por alguma doença? Claro. Quando a mulher vai ao exame ginecológico de rotina, isso vai ser detectado, quer dizer, pelo menos uma vez ao ano. Mas, se a mulher perceber secreções diferentes na popozinha, persistentes, ou com cheiros fortes, odores fortes, né? Coceiras, a cor da secreção, então é importante que ela vá ao ginecologista, porque isso independe da sua ida anual como prevenção, mas sentiu, vai ao ginecologista. Gente, a mulher está susceptível a corrimento todo dia, toda hora. São os banheiros públicos que a gente utiliza, são esses homenzinhos que vêm contaminadinhos também e a gente tem que ter muito cuidado. Eu não, que já sou comprometidíssima, né? Mas quem está aí na balada, usa a camisinha, pelo amor de Deus. Exatamente. Doutora, e o tratamento para esses corrimentos? Vai depender da doença? Da causa, exatamente, né? Isso. E aí, geralmente, é com medicamento? Sim, oral e local, na maioria das vezes, tá certo? E uma coisa que eu queria deixar aqui também bem claro, os corrimentos que não são por infecção, pode ser por inflamação sem infecção. Às vezes a gente vê aquele colo de útero bem vermelho, que é o que a gente chama de ectopia, com aquela famosa palavrinha que eu não acho correta, mas vou falar porque é o que chama a atenção, ferida no colo do útero, sem ter um agente causador, quer dizer, não tem bactéria, não tem fungo, não tem protozoário, não tem nada, mas tinha secreção, porque ali tem glândulas drenando secreçãozinha e é um corrimento persistente também, mas sem infecção. Mas tem que tratar também, porque é inconveniente, né? Por isso, Mara, que a coisa piora ainda mais. A paciente com corrimento, ela tende a fazer o quê? Colocar protetor diário, né? Na calcinha.
E isso piora ainda mais, é uma bola de neve. É uma pergunta minha, isso aí tem muito, uma curiosidade Essas calças que Mara está usando, jeans, são terríveis, são lindas, deixam a Mara mais gostosa do que ela já é, entendeu? Mas são terríveis para produzir secreções anômalas. E aí eu queria perguntar sobre a questão do protetor diário. Sim. Faz bem ou faz mal? Deve ou não deve usar? Pois é. Tem muita gente que usa todo dia. Pois é, o nome já está errado, protetor diário, Tá entendeu? de nada, já né? vou aqui destruir, detonar as empresas, entendeu? Acho que elas têm raiva de mim. Mas a verdade tem que ser dita, né? Protetor diário não pode ser utilizado diariamente. Esse nome tem que mudar, tá? O protetor, ele tem que ser utilizado, quando a gente diz protetor, é aquele absorventezinho fininho, pequenininho, né? Isso. Deve ser utilizado apenas no iniciozinho ou final de menstruação, quando o volume menstrual é pouquinho, mas não no dia a dia. No dia a dia é prejudicial para a mulher. Então, esta empresa não ama a mulher. De jeito nenhum. Muda o nome. Protetor diário, não. Protetor, se necessário. Protetor necessário. Ó, já ganhei, quero royalties, tá? E quero royalties. Necessário, porque vai usar numa necessidade. E quais as dicas para prevenir, para evitar esses escorrimentos? Existem essas dicas? Tem, claro. Primeiro, numa relação sexual, tem que estar protegida sempre, né? A gente está falando isso aqui toda terça-feira. Se proteja. Pois é, Mara, a gente fala tanto, a gente diz tanto, mas todo mundo esquece, parece, né? E aí depois vai chorar leite derramado. E o leite derramou, acabou. Não dá para lamber, não. Só gato lame leite derramado, né? Então, ter o cuidado, se proteger durante as relações sexuais. Usar calcinhas de algodão, nada de lycra no dia a dia. Deixa uma lycra com renda, bem sensual, para aqueles momentos de amor. Olha o Marcinho rindo aqui. Para os momentos de amor, entendeu? E não usar protetor diário. Isso já vai minimizar bastante a tendência a se ter corrimento, tá? Agora, na vigência de infecções, tratar, obviamente. Claro. Procurar um ginecologista da sua preferência. Isso, enfim, o seu certeza. Médico, que ele é que vai saber aconselhar você e vai lhe indicar o melhor tratamento. E vai descobrir o que está causando esse outra coisa, evitar automedicação. Graças a Deus que hoje os antibióticos são vendidos apenas com receita médica e a maioria dos cremes vaginais tem antibiótico. Então, graças a Deus, pelo menos essa automedicação diminuiu bastante, né? Porque não pode estar usando o cremezinho sem necessidade. Isso também pode alterar a flora vaginal. Então, vai para o médico. O médico estudou para isso, né? Para te ajudar. Maravilhosa. Oi, gostosa. Foi tão bom a gente falar isso, ótimo, não foi, amor? Você tá com corrimento, Mara? Não. Não? Graças a Deus tá tudo bem. De jeito nenhum, não De tá jeito melando a nenhum. calcinha, nada? Não, tá tudo bem desculpa, mesmo. gente. Tá não, Mara não tá com corrimento, nem eu, tá? Já imaginou, ginecologista. Mas eu tenho certeza que a gente ajudou muita gente que está nos assistindo. Porque muitas vezes tem muitas mulheres que tá ali com aquele corrimento, mas que, eu tenho vergonha, eu não sei se eu vou procurar um médico. Pois é, e sabe o que elas ficam Vergonha de quê, fazendo? né? Não querem ir pro médico, ficam cheirando a calcinha para ver se é normal ou se não é. Não adianta, tem que ir pro ginecologista, né? Agora, próxima semana eu não estarei aqui, não fui convidada, porque muitos programas foram gravados. Que Mara vai pra Miami, não vai nada. Mudou a passagem. Você não ia pra Miami, não vai mais por conta dos furacões. Mara vai pra Dubai, tá certo? Vai aproveitar uns dias de férias e eu vou ficar sem vir aqui a próxima semana, tá certo? Mas na outra terça, a gente vai estar com um tema bem legal. Para todo mundo, informando, né, orientando, mandando beijinhos, né, meus amores? Muito obrigada. Desculpa, Maria, eu termino tomando o seu programa. Despeça-se, vá. Não, muito obrigada, viu? Beijos. Maravilhosa, Mas tá com corrimento maravilhosa. mesmo, a gente trata. Pode ir lá no consultório. Depois a gente conversa. Tá. Desculpa. Deixa eu já aproveitar. A câmera aberta mesmo, que eu tô aqui com ela. Ainda bem que a maravilhosa. câmera é aberta, né? Outras coisas abertas aqui não. Grande beijo, meus amores. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui comigo. Amanhã, quarta-feira, eu espero vocês. Em 10h30 da manhã tem mais programa bem assim. E essa pessoa aqui maravilhosa do meu lado. Vá, mande beijo para suas princesas, para os seus príncipes. Eu vou fazer um regime, tô me achando gordinha aqui no vídeo. Maravilhosa, está maravilhosa. Beijo, obrigada. Fiquem com Deus, princesas e príncipes lindos. Até amanhã.